25 anos agora em agosto, 12 de agosto, eu dei a primeira aula. Começou com uma sugestão de um amigo meu, Jaime Cimente, sempre muito bem informado das coisas literárias, né? Disse, olha, tem aquelas experiências americanas lá que funcionam tão bem de oficinas literárias. Eu tinha publicado aí uma meia dúzia de livros e eu era professor da PUC. E eu fiquei com aquela ideia, naquele tempo eu era secretário de Cultura aqui do município e tal. Aí eu propus lá a PUC, eu disse, olha, quem sabe vocês me destinam um horário da minha carga horária para fazer isso. O pessoal topou, vamos fazer por um semestre para ver como é que é. E quando terminou o semestre, esse grupo pediu mais um semestre. Aí quando estavam terminando, outros queriam. Então, bom, aí a gente sentiu, né, que a coisa ia de fato funcionar. Né? E no decorrer desses 25 anos eu fui notando algumas coisas, né, como por exemplo, a mudança do perfil do aluno. Antes eram pessoas mais maduras que queriam melhorar o texto. Aos poucos a idade foi diminuindo e foi baixando muito. E a outra coisa que mudou é o sentido do profissionalismo. Quer dizer, eu quero ser escritor, eu vou abrir mão de tudo e quero ser. Todos esses que concorrem à oficina, de um certo modo, tem blog, até sites literários, né? Isso é muito bom e está fazendo o pessoal escrever melhor. Né? Talvez uma questão assim de ensinamento, né, para os alunos, essa questão de limpeza e essencialidade do texto. Quem é que narra a história? As diferenças entre narrar em primeira e em terceira pessoa. O que é o olhar da personagem? Né? Não é o olhar de vocês, é o olhar da personagem. Aí eu começo, então, trabalho isso, trabalho o tempo, né? O espaço. O diálogo também é outra coisa que dá bastante trabalho. Ele tem que ser natural. Sim, ele tem que ser natural. Mas ele é uma criação. Nenhum diálogo é inocente. Ele tem um sentido. Quer dizer, o diálogo se incorpora na narração. Depois, outra coisa é a aceleração, desaceleração da narrativa, né? Que entre os picos de surgimento do conflito, que são as cenas, né? Tem a planície, que é o momento de relaxamento do leitor, né? Que vem a ser o sumário ou o resumo. A gente faz seminário de contos alheios e produzidos por eles mesmos. O que é assim de criação, propriamente de técnicas de criação, são com os americanos, sem dúvida. O que é o trabalho de oficina, ateliê de escritura, são os franceses. Na Espanha existe uma grande oficina literária que se chama Fuente Taja. Na medida que o pessoal vai terminando, vão publicando. Então eu tenho ali os contos de oficina que estão ali e os ex-alunos publicaram aqui, né? Então, os livros deles aqui, eu vou guardando todos, né? Aí o Daniel Galera, a Carol Ben-Simon, a Cíntia Moscovitch, o Amilcar, o Daniel Pelizari, bom, a Letícia Verchovski, que notabilizou pela Casa das Sete Mulheres, Clara Verbuck também. Eu sinto, assim, um orgulho esperável, claro, qualquer um sentiria, qualquer professor. Mas, por outro lado, eu desconfio um pouco, será que sem mim, talvez eles fossem chegar a esses mesmos resultados, né? Então, eu não consigo ser feliz por completo nessa história. Meus primeiros livros tiveram algumas influências muito nítidas, né? Do próprio Outrem Dourado. Com o passar do tempo, aquilo acabou se tornando um pouco pesado demais para mim. Isso aí eu já tinha 50, alguma coisa, né? Mas que chato isso. Quem sabe eu não vou escrever mais, né? Porque não estou gostando. Aí fui para a estante, comecei a olhar a estante assim, né? E encontrei uma Chanson de Roland, um texto medieval. Deu uma explosão dentro de mim. Eu digo, é isso, cara? Porque no texto medieval é aquela essencialidade. Aquela coisa assim, né? Saiu às tantas horas, encontrou um grupo assim, né? Fez tal coisa, sabe? Quase todos com sentenças de natureza gramatical declarativa. Fui ler a Bíblia é toda assim, é toda essencial. E esses livros transformam o mundo, né? Aí então foi Pintor de Retratos, A Magimalva do Rio, Música Perdida, é o romance que eu estou escrevendo agora. A partir do Pintor de Retrato, eu passei a ganhar os melhores prêmios da minha trajetória de escritor. Então foi o Jabuti, foi o Portugal Telecom, foi isso, né? Por enquanto tá dando certo. Até quem sabe um dia eu vou dizer, não é isso bem que eu quero, né?
eu vou para outra. O meio determinando o tamanho não é novo. Eu tenho aqui na parede um texto da Idade Média. Está escrito, ele é do século XII. Século XIII, perdão. Ele está escrito em latim e tal. As pessoas tinham um problema de visão, não é? Então as letras eram grandes. Isso aí é pergaminho. O pergaminho era muito caro. As pessoas tinham que escrever do tamanho do dinheiro que elas tinham. O meio determinou o tamanho. As tabuinhas lá dos assírios e babilônios é a mesma coisa. Então, o Twitter é uma forma atual de um processo que já tem milênio. É claro que é uma coisa transitória, mas é uma coisa do nosso momento que está sendo útil. Porque as pessoas, de fato, têm que dizer o máximo, né, nos 140 caracteres. Não é bom nem mal. Todo o processo cultural, ele é o que é. O que não dá realmente é as pessoas se encantarem e acharem que o mundo foi descoberto a partir de agora e que você agora vai escrever sempre dessa maneira. Isso não é assim, absolutamente. Eu repito um pouco aquela coisa do Faulkner, né? Observação e experiência. Ouvir os outros. Não é uma questão de humildade, é uma questão de inteligência. Ler algo da teoria literária. Importante porque ventila um pouco, não que vai te deixar mais criativo, mas vai desenvolver o espírito crítico. E podendo frequentar uma oficina literária, isso também. Quer dizer, a formação do escritor passa por tudo isso. É claro que o principal e o fundamental é a leitura. Pronto, não tem como. Tem que fazer como é o Picasso que dizia, né? Pode me acusar de copiar todos os pintores, não a mim mesmo, né?